Então, boa tarde, sejam bem-vindos e bem-vindas. Hoje a gente vai falar sobre interação ética de direito com a especialidade da paradireitologia, né? Sou Maria Madalena Esteves, pesquisadora da Juriscons, da paradireitologia, sou formada em Direito, professora universitária. Deixa eu aqui. Então, o objetivo aqui, no caso, apresentar a Conscienciologia e a Juriscons como uma das instituições conscienciocêntricas da Conscienciologia, né? Focado, então, no estudo da paradireitologia. Vou falar um pouco dessa relação entre ética e direito, porque há muita confusão sobre isso, né? Principalmente porque a gente fala em código de ética quando a gente fala das atuações profissionais. E então, vou esclarecer exatamente como identificar o que é o quê, e aí fazer uma relação disso com o paradireito, paradireito e com a paradireitologia. Depois vou falar das aplicações da paradireitologia e a prática do princípio da descrença e divulgar aí os nossos próximos eventos online. A Juriscons, então, é a Associação Internacional de Paradireitologia, é uma instituição conscienciocêntrica, né, baseada no paradigma consciencial, interassistencial, multidimensional e universalista, tem natureza científica, educacional, cultural e político-apartidária, atua com base no voluntariado, então todos nós somos voluntários, né, da paradireitologia, e foi constituída no dia 25 de abril de 2015, ou seja, estamos nos aproximando aí do aniversário de 5 anos da Juriscons. Bom, paradigma consciencial, tudo que a gente fala é baseado no princípio da descrença, né? Então não acredite em nada, nem mesmo no que for dito nessa conferência. Experimente, tenha as suas experiências pessoais. Então a conscienciologia, ela começou a ser divulgada pelo pesquisador Valdo Vieira na década de 80, né, com o lançamento do livro Projeções da Consciência, no qual ele sistematiza várias experiências de projeção que ele teve, e logo em seguida, no final já da década de 80, ele lança o Tratado Projeciologia, um tratado que trata dessas experiências fora do corpo físico, no qual ele faz um apanhado de todo o material que existia no mundo sobre o assunto, né? Então, o que muitos falam sobre projeção astral, sobre experiência fora do corpo, ele sistematizou com o nome de projeciologia, né? Criando aí, então, um estudo científico sobre esse assunto. Depois ele foi lançando outros tratados, e aí, então, nessa época, ele começou com o IIPC, né, o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, e depois houve, então, uma mudança para Foz, na qual vários voluntários vieram, e outras ICs foram se formando, cada uma com a sua especialidade, né? Então, por isso, a Juriscons ainda é uma IC bem novinha, né? A gente está chegando aí no 5º ano, mas a Conscienciologia, então, já tem mais de 30 anos sendo divulgada no planeta, ok? E o que é a Conscienciologia? É a ciência que estuda a consciência integral, uma abordagem integral considerando todas as dimensões e existências, né? Então, a gente fala aqui de cada consciência como individualidade, né? Como self. E a gente pensa, então, como que essa consciência que somos nós vamos fazer para evoluir, né? Como que a gente chega até um estágio de lucidez de 100%, até que a gente não tenha mais motivos para voltar a essa existência intrafísica, né? Um dos objetivos da conscienciologia é o estudo das consciências mais lúcidas, quanto à realidade da paradireitologia. Então, quando a gente faz esse estudo específico da paradireitologia, o nosso enfoque aqui é sobre quais paraleis regem esse processo evolutivo, né? E como que a gente identifica se está ou não dentro de um fluxo cósmico, ok? Paradigma consciencial, então, tem 7 pilares, né? Primeiro, a de que nós não somos só esse corpo físico que a gente vê, né? Esse
corpo que é visível nesse planeta. Nós temos vários outros corpos, cada um com a sua especialidade, com a sua função, né? E a holossomática, então, é o estudo conjunto desses corpos. Na Conscienciologia, a gente identifica 4, o soma, energossoma, psicossoma e mentalsoma. Mais outras linhas de pesquisa até identificam outros corpos, né? A multidimensionalidade, então, cada soma, cada corpo desse vai aplicar, vai ter aplicabilidade e desenvoltura numa dimensão diferente, né? Então, como a gente está aqui, muitas vezes acreditando que nós somos só esse corpo físico, e aí a gente tem uma experiência fora, né, extrafísica, os condicionamentos do corpo físico muitas vezes atrapalham o corpo emocional, o psicossoma, de vivenciar outra realidade, né? Ou até do energossoma, de captar as energias do ambiente, porque a gente tem certos condicionamentos. Então, a proposta da conscienciologia é que a gente perceba esses condicionamentos e consiga se manifestar, então, e captar as informações, né? Não só do corpo físico aqui da matéria, com mais lucidez, porque muitas vezes nem a matéria a gente percebe direito, né? Mas também as energias do ambiente, as informações que a gente recebe quando está projetado e ideias avançadas que a gente percebe com a aplicação do mental soma, tá? A multiexistencialidade, ou seja, a gente não vive só essa vida intrafísica, a gente tem várias outras vidas, né? Estamos nesse caminhar de ressomar e dessomar, ou seja, de nascer e morrer. A bioenergética, de que existe, então, uma comunicação energética onde quer que a gente vá, porque tudo no planeta é energia, né? Então, além da consciência, outra coisa que existe é a energia. Então, essa energia mais condensada, a gente consegue perceber como matéria, mas há várias outras formas de energia circulando que, se a gente treinar a nossa percepção, a gente consegue captar. A cosmoética, a ideia de uma ética universal, que se aplica a todas as consciências, em todos os planetas, em todo o universo, né? E que é muito superior àquela ética que eu vou falar, que eu vou trazer aqui hoje, né? Que é a ética do ser humano. O universalismo, a ideia então de que não há fronteira, porque se a gente dessoma e ressoma, a gente está cada hora num corpo, cada hora num lugar, cada hora numa família. Então, não há motivos para a gente ter apego a clã, a bairro, a país, né? Os nacionalismos, os ismos em geral, que são negativos, né? Não fazem muito sentido porque é só uma questão de tempo até a gente dessomar e ressomar em outro contexto, outro lugar, outra família e outro corpo, né? E isso tudo a gente aplica então para a autopesquisa, porque se a gente não faz autopesquisa, a gente não consegue compreender o momento em que a gente está na nossa evolução, de onde a gente veio, para onde a gente vai, certo? Então, qualquer dúvida aí, peço que vocês pontuem, ou se, como só tem voluntário por enquanto, né? Se quiserem acrescentar também, fiquem à vontade. Olha, eu não sei se eu vou conseguir ver o bate-papo. Então, se alguém mandar pergunta e eu demorar muito a responder, peço que vocês me ajudem, tá? E aí a energia, então, eu falei, né, que além da consciência, o que há é a energia, e a gente tem, então, duas formas de energia, a energia imanente e a energia consciencial. A energia imanente é aquela da natureza, que não teve nenhum tipo de contato consciencial, é aquela energia mais pura, né, na sua forma. E a energia consciencial é aquela que já passou por uma consciência, né? Então, nessa troca que a gente tem de energia com a natureza, a gente deixa um pouco da nossa energia nessa energia imanente, e quando a gente recebe essa energia imanente, de certa forma, a gente melhora o nosso estado, né? Porque como ela é homeostática, né? E tem essa relação com a vida,
Então, muitas vezes, o contato com a natureza nos ajuda a melhorar qualquer problema de saúde, né? A melhorar os nossos pensamentos, a fazer uma desintoxicação. Então, é muito importante essa relação, né? Eu até tenho assistido bastante um verbete do professor Valdo chamado Medida Interplanetária, que eu acho que tem muito a ver com paradireito, com o estudo do paradireito, né? E às vezes eu fico pensando assim que pensar como um paradireitólogo, né, pensar de forma paradireitológica seria a gente conseguir chegar bem próximo de uma energia imanente, o que significaria a gente evitar os pensamentos negativos, a gente chegar num nível de não ter mais esses pensamentos negativos, né? E a gente ter pensamentos só condizentes com o fluxo cósmico. Seria maravilhoso, né? Assim a gente não só não poluiria a energia imanente, como a gente contribuiria para a limpeza do ambiente, né? Diga aí, Márcia. Esse é o teu Então, tema, né? eu estou escrevendo um verbete e eu fiquei curiosa com isso, porque, vamos lá, é bom a gente pensar nisso, né? Como é que pensa um paradireitólogo? Então, aproximar da energia, pelo que eu entendi do que você falou, para você, quando você se aproxima da energia imanente, a sua personalidade é mais, vamos dizer, pura, mais íntegra, né? Uhum. E aí, um paradireitólogo, ele pensionizaria assim. É. Assim, não é que ele não teria pensamento, porque eu acho que é meio impossível a gente não ter pensamento, né? Embora me dê, às vezes, essa sensação de que a gente chegaria num estágio de não pensar, né? Não simplesmente viver, simplesmente sentir, simplesmente agir de forma interdependente, mas pelo menos evitar os pensamentos ruins. Né? Acho que é isso, porque Pode um fazer. pensamento mais elevado, né? Sim, que se aproximaria muito mais de uma conexão total, né? Então não sei nem se seria um pensamento em si, seria Será que não mais seria uma consciência, uma integração, comunicação integral? é, uma integração. Porque isso é Eu mental penso, soma, né? Acho que perder o pensamento, como é que ficaria o mental soma nisso? pois é estranho falar em não pensar, né? Por isso que eu não falo. Mas eu tenho essa impressão. Diga aí, Marilda. Pode falar? Sim, sim. A Márcia fez uma pergunta aí que se pode interagir verbalmente. Eu acho que não tem problema, né? Desde que a gente vá. Dentro do que você falou, como eu já tive experiência de cosmoconsciência, num local que eu presumo ter sido a Central Extrafísica de Energia, na verdade, quando a lembrança que eu tenho de ter, no momento que eu estive lá, é que você simplesmente não pensa, você começa a querer interagir automaticamente, você é absorvido por aquele processo e você consegue reconhecer que você ainda não é um habitante daquele local, mas o agraciamento é tão grande que você não pensa em mais nada, só se deixa ficar, né? É muito interessante, a vivência é única, realmente é única. Foi o que me trouxe de volta à Foz, inclusive, né? Eu relato isso no livro. Né? Então, Tive essa experiência, mas então faz sentido, né? não, com certeza faz, mas a gente não consegue pensar, ter outro. Você é absorvido ali, mas é de uma maneira, não absorvido de uma maneira de te sugar assim, mas de forma cosmoética, com uma integridade. A integridade do espaço é muito grande. Não dá espaço para você pensar nada a não ser da beneficência de estar ali naquele momento. Sabe? Mas talvez no nosso nível a gente entre num estado assim de graça, É o estado né? De contemplação, de gratidão, de mas me gratidão. parece assim que a Eu não vivência da sei, eu penso que é mais do que isso, Márcia. É uma bem-aventurança muito grande, que não, a gente não tem palavras aqui. Os superlativos ainda são pobres para poder explicar.
A gente tem que ter experiência para entender. Tenha você suas próprias experiências. Eu já tive experiência, assim... É muito grande para a gente resumir em meia dúzia de palavras, mas é muito benéfico, né? Muito benéfico, realmente. Pode conseguir, está muito bom, Madalena. Eu acho importante trazer isso porque a gente se pergunta muito na Juriscons como pensaria o paradireitólogo, né? E aí, assistindo esse verbete, essa tertúlia, infelizmente é uma tertúlia antiga, o som é ruim, mas ele fala muita coisa ali avançadíssima, né? E me vem essa sensação, me vem essa ideia, né? Então, achei melhor compartilhar. Você pode repetir a tertúlia, por favor? É medida interplanetária. Já localizei aqui no YouTube e vou deixar para... Tá, vejam que é muito boa. Então, o soma é o corpo humano, o energossoma é o corpo energético, o psicossoma, o corpo emocional, o mentalsoma, o corpo mental. E aí a gente tem o cordão de prata, que seria esse corpo energético quando ele precisa conectar soma e psicossoma projetado, né? Então ele vira aí um cordão de prata, e o cordão de ouro seria a projeção do mental soma, né? Essa mais avançada, também nunca tive para relatar, mas o cordão de ouro, então, seria essa conexão do corpo mental projetado com os outros corpos, tá? A multidimensionalidade, então, significa que a gente pode se manifestar tanto intrafisicamente, quando a gente tem o corpo físico, né? Então, estamos num estado de consim. Quanto no extrafísico, quando a gente está projetado ou quando não temos mais o corpo físico, então somos consciexes. E no caso da gente fazer essa projeção lúcida, da gente aplicar as técnicas e tudo, a gente então é o projetor, né? Então, o projetor é aquela consciência intrafísica que aplica a técnica para se manifestar fora do corpo no extrafísico, tá? E a gente também fala muito do pensene, que seria exatamente a conexão entre pensamento, sentimento e energia. Então, nesse momento, embora a gente pense, né, como é ser um paradireitólogo, nesse momento intrafísico, o mais importante é a gente saber que nosso pensamento gera um sentimento que gera uma energia, e daí a importância da gente procurar pensamentos mais homeostáticos, né? E aí é claro que a gente não vai ser imaturo de dizer que não há pensamento negativo, mas que quando eles venham, que a gente consiga identificar o que é nosso, o que não é, porque muitas vezes não é, né? E que a gente consiga fazer esse corte, não ficar alimentando o pensamento negativo para não reverberar num sentimento negativo e numa ação ruim, né? A gente vai falar aqui de ética e direito, então a gente vai falar muito das nossas ações. Então, que as nossas energias, as nossas práticas não sejam negativas. A gente precisa, então, cuidar desde o pensamento, né? Que é uma cadeia ali de produção que se exterioriza nas energias. Então, através da organização e qualificação dos nossos pensamentos, das nossas emoções, a gente qualifica o nosso padrão energético, né? Que a gente não consegue ver assim a olho nu, né? Mas quem tem mais sensibilidade consegue perceber. É aquela ideia do não sei porquê, mas não fui com a cara da pessoa, né? O santo não bateu, né? Tem muita gente que fala assim. Então, é essa ideia de leitura energética que as pessoas mais sensíveis, que têm mais sensibilidade, conseguem fazer. Bom, essa relação entre direito e moral, ela é bastante complexa. A gente tem vários livros tratando sobre o assunto e cada um acaba fazendo do seu modo, né? Mas é difícil a gente falar assim de um consenso, de uma única forma de ver essa questão, tá? Então, o Miguel Reale, que é um dos principais escritores sobre esse assunto, ele fala que encontramos-nos agora diante de uns problemas mais difíceis e também dos mais belos da filosofia jurídica, que é essa diferença entre moral e direito. A gente vai ver aqui vários tipos de pensamento
e que a gente não chega em lugar nenhum quanto à definição, né? Então, o professor André Marcelo Soares e o professor Walter Pinheiro, eles têm um livro sobre bioética e biodireito, que foi um dos primeiros livros de bioética no Brasil, né? Que faz essa distinção entre o que é ético, o que é moral e o que é direito, tá? Então, vou falar aqui de forma resumida só para ter uma ideia. Então, enquanto a ética trata do modo de ser, a moral trata dos costumes e o direito trata dos deveres. Então, a ética, ela tem a ver com o nosso senso com a nossa possibilidade de escolher a decisão que a gente toma, né? Então, o quanto a gente tem liberdade de escolha ou o quanto a gente tem um determinismo. Então, a diferença entre livre-arbítrio e determinismo estaria aí na esfera ética, tá? Em que sentido, gente? Por exemplo, se a gente não tem a informação adequada, a gente não pode falar que a gente teve liberdade de escolha, né? Porque a gente escolheu com base em informação que não era ampla. Então, daí a importância da gente ter conhecimento de todo o contexto para tomar uma decisão melhor, que seja realmente livre. Senão a gente cai no determinismo e acha que tudo é nosso destino, né? Até na psicologia junguiana tem lá a questão da sombra, né? Dos aspectos que a gente não integra, que a gente não ilumina, e aí a gente acaba projetando tudo nos outros e acha que é destino, né? Que a gente só encontra gente que não presta, que a gente só encontra gente que mente, e quando na verdade nós mesmos estamos mentindo para a gente, nós mesmos estamos não prestando, né? E a gente acaba projetando no outro todas essas questões. Então essa distinção entre a liberdade, o livre-arbítrio e o determinismo, aquilo que a gente acha que não tem como melhorar, está na esfera ética, tá? Tá aí, então, de acordo com o nosso nível de consciência, o quanto a gente entende do contexto como um todo. A moral, ela já é assim analisada contextualmente, dentro de uma situação específica, né? Então, dentro da minha ética, eu posso supor que eu nunca mataria uma outra consciência, né? Que eu nunca mataria uma pessoa. Aí, mas pode ser que diante de uma situação específica que eu me veja numa luta pela sobrevivência, né? Ou que eu não consiga pensar racionalmente, eu acabe fazendo, né? Então, a moral, ela vai ser analisada muito em cima do caso concreto. Então, tem coisas que a gente julga que nunca faria, mas diante de situações específicas, a gente pode acabar fazendo, né? Então, isso é uma questão de moral. Por exemplo, a gente fala assim, se fosse para salvar 4 vidas em vez de uma, eu preferiria salvar 4, né? Isso é uma hipótese, uma ideia sobre a sua ética, sobre seus valores, de que você buscaria salvar maior número de vidas. Mas, diante de um caso concreto, você pode ver que aquela pessoa ali, que é a única que iria morrer, seria uma pessoa querida, uma pessoa, um ente familiar, uma pessoa que você tem muito carinho. Você poderia mudar de ideia diante do caso concreto, né? Então, essa análise do caso concreto, ela é da moral, tá? E a análise genérica, ela é da ética. E já o direito, ele não se importa muito se a gente aceita ele ou não, né? Não importa muito se a gente conhece a lei, se a gente não conhece. Não importa se a gente segue a lei ou não. Não importa se a gente concorda com ela ou não. Se a gente agir contra ela, a gente vai ter uma sanção, né? Então, veja, enquanto a moral é uma questão assim do que eu internalizo, da minha aderência aos costumes de determinados grupos, o direito ele tem a ver com o território, né? Então, se eu estiver em território brasileiro, eu tenho que observar a lei brasileira. Não importa muito se eu concordo com ela ou não, ok? Então, a ética, ela é investigativa, ela não faz juízo de valor. Então, essa ideia, assim, de que,
eu fui ética, eu agi corretamente. Isso estaria equivocado, né? Essa ideia de que ser ético é agir corretamente, ela está muito relacionada à doutrina lá de Santo Agostinho, quando pegou a ideia ética e colocou dentro do cristianismo, entenderam? Então, essa ideia religiosa da ética é que faz a gente achar que agir eticamente é agir corretamente. E não é bem assim. Na verdade, mesmo a pessoa que é criminosa, a pessoa que faz parte de uma facção, a pessoa que é mafiosa, ela tem a sua ética, tá? Então, dentro dos valores que ela tem, ela está coerente. Então, a ética dela pode não ser compatível com a ética grupal, ou pelo menos com a sua, mas é a ética dela. Entenderam? Então, a ética não faz esse juízo de valor, a ética em si. Essa ideia de valorar uma conduta como certo e errado, isso vem de uma adaptação da ética à religião, tá? Já a moral, ela é prática, a gente analisa cada caso. Então, assim, quando o Aristóteles falava, né, que a gente só consegue analisar se uma pessoa foi virtuosa ou não depois que ela morre, porque para ser virtuosa ela teria que ter uma vida inteira de virtudes, né? Ele fala o seguinte: a moral da pessoa vai acontecendo durante a vida, mas a ética é só quando você olha de fora num todo, né? Então, a ética ela é muito mais uma ciência, um estudo, do que uma prática, que no caso é a moral. E já o direito, ele é impositivo, né? A adesão interna não importa. Então, o direito, a gente usa a mesma palavra para designar a ciência e o objeto, né? A gente fala que a gente tem direito, a gente fala que a gente agiu direito, a gente fala da ciência jurídica como direito, né? Então, a gente usa essa palavra direito para várias coisas. Na ética e na moral, a gente tem essa distinção. A ética como ciência e a moral como objeto de estudo da ética. Ok? Então, quando a gente fala, por exemplo, em código de ética profissional, na verdade, a gente não está falando de código de ética, a gente está falando de um código de condutas jurídico. Por quê? Se a gente, na nossa prática profissional, não observar o que está naquele código, a gente pode ser penalizado, a gente pode ser processado, a gente pode ter a nossa licença para atuar caçada, não é assim? Então, se há essa repressão, se há essa imposição, a gente não está falando de ética, a gente está falando de direito, tá? Então, o direito, ele tem a ver com a legalidade, o que é legal, o que não é. Então, diante do meu código de ética, né, da minha lei profissional, eu tenho as condutas que eu devo assumir e as condutas que, se eu assumir, eu posso ser punida. Certo? Uma outra forma de colocar, então, é que a moral está para a ética, assim como o direito norma está para o direito ciência. Então, a gente tem um autor jurídico, um autor de direito, que ele fala que o direito tem 5 acepções, né? O direito ele pode ser visto como valor, como norma, como ciência, como faculdade e como fato social, né? Fenômeno social. Então, o direito norma estaria para o direito ciência, assim como a moral está para a ética. Então, a ciência jurídica vai analisar um conjunto de normas que organiza a sociedade. Assim como a ética vai analisar um conjunto de moralidades. Tudo bem? Então, a gente tem, como eu falei, várias teorias para falar, né? Qual é a relação, então, entre a ética e o direito? Tem gente que diz que o direito, para ser direito, ele precisa estar dentro de uma moral. A ideia de que o direito e a moral formariam círculos concêntricos. A gente também pode inverter, né? A gente também pode ter uma ideia de moralidade dentro de uma licitude, ou seja, só seria moral o que fosse correto do ponto de vista legal, né? Isso é muito perigoso, porque aí a gente entra num positivismo jurídico muito ruim, né? Que foi o que nos levou ao Holocausto, por exemplo.
Então, a gente não tem como colocar o direito puro e simples sem uma análise contextualizada, né? Então, o melhor seria colocar o direito dentro da moral, se for para ser uma relação concêntrica, tá? Há quem diga que se tratam de círculos secantes, ou seja, em alguns momentos a moral e o direito se tocam, mas existe uma esfera que é só jurídica e existe uma esfera que é só moral, tá? Que eles não estão um dentro do outro. E tem a tese das linhas paralelas, que eles nunca se encostam, que moral é uma coisa e o direito é outra totalmente diferente, tá? Essas classificações, elas são conhecidas como cabo dos naufrágios, porque sempre que a gente olha para o moral e para o direito, e para a moral e para o direito dessa forma, em algum momento, como é que fala? A gente não consegue ultrapassar. Em algum momento, a gente precisa parar porque a conta não fecha, tá? Então, nenhuma das teorias vai ser totalmente coerente a ponto da gente falar, é isso, né? Então, a gente tem várias discussões sobre essa relação e fato é que a gente não tem um consenso sobre o assunto, tá? Então, como que a gente pode fazer uma ponte, né, entre o direito e a moral? Primeiro, a moral não vai corrigir o direito, né? A ideia da dura lei, a lei é dura, mas ainda assim é a lei, ela permanece. Então, o que a gente pode fazer é não aplicar a lei, afastar a aplicação da lei ou ponderar a aplicação da lei com questões morais, ok? Mas a moral não vai corrigir o direito. De fato, que a lei é lei. Mas a gente pode, então, buscar um afastamento da lei, porque ela não corresponde à ideia moral de uma sociedade. Tá? Alguns valores morais, alguns valores da ética, do estudo da ética, acabam se encaminhando para o direito. Então, a gente começa a perceber que boa-fé é uma coisa importante, embora não seja uma norma jurídica, né? Embora seja um valor a gente agir com boa-fé, com cooperação, com lealdade, é importante a gente importar isso para o direito. Então, quando a gente pega essa transposição, né, de um valor que passa a ter um caráter normativo, a gente fala em princípios jurídicos. Tá? Então, os princípios jurídicos eles podem estar na lei, como é o caso da boa-fé, né, que ela está na lei, que a nossa execução de contratos, por exemplo, vai observar o princípio da boa-fé, né? Mas é uma cláusula geral. O que é boa-fé no caso? Então, é uma análise que vai ser, que precisa ser feita no caso concreto, né? Porque a gente tem só a ideia da boa-fé, mas se a pessoa agiu com boa-fé ou não, acaba sendo uma análise contextualizada, tá? Então, quando a gente fala em princípio, a gente está falando em deontologia, em questões jurídicas, é um princípio jurídico. E quando a gente fala em moral, em ética, a gente está falando de um valor, tá? Então, essa transição do valor da moral para o direito é que ele ganha o nome de princípio. Então, a gente tem vários princípios na nossa prática profissional, por exemplo, né, que é a deontologia, que vieram de valores morais, tá? Então, a gente vive... quando o direito ele foi sistematizado como ciência, a gente acabou migrando para uma situação de positivismo jurídico muito forte, né? Essa ideia da lei é dura, mas é a lei, né? E aí a gente acabou tendo um distanciamento entre o direito e a moral, que naquele momento foi necessário para fixar o direito como ciência, né? Para a gente entender o que era, afinal de contas, o objeto do direito. O que era o objeto da ciência jurídica? A norma. E aí a gente faz uma análise de validade dentro de um sistema jurídico, né? Então, a gente cria ali toda uma metodologia, um estatuto epistemológico próprio, para analisar a validade da norma. Então, a norma vai ser válida se ela estiver de acordo com a norma que prevê como as normas serão feitas. Então, a gente tem a Constituição, a gente tem uma lei que trata sobre produção de normas, a gente tem uma lei que trata sobre
o ordenamento jurídico brasileiro. Então, se a norma produzida lá pelo legislativo tiver de acordo com esses preceitos, ela será válida, tá? Isso é uma análise científica do direito, tá? E aí esse distanciamento entre direito e moral acabou nos levando à Segunda Guerra, né? Porque se acreditou naquele momento que era importante haver uma limpeza, né? A ideia de que existia uma raça pura e uma raça não pura, então a limpeza precisaria ser feita. Isso tudo foi sendo aceito pelo povo, o povo foi aderindo e virou então uma questão jurídica, né? Então tudo estava dentro de uma legalidade. E depois, quando a gente viu o resultado, a gente olha para isso e fala, não pode ser. Não é possível que o ser humano seja só isso, né? Então, a partir disso, a gente começa a falar em dignidade, a gente começa a incluir a dignidade nesse sistema normativo, e aí a gente tem, então, uma moralidade sobre o que é bom, belo e justo, que são os grandes temas da filosofia, né? Só que ninguém consegue nenhum grupo consegue chegar num acordo total sobre o que é bom, justo e belo. Por quê? E é importante que seja assim. Porque lembra que a moral é interna. Então, se a moral é interna, ela não pode ser imposta. O que é imposto é o quê? O direito, né? Então, eu não posso ter imposto de fora para dentro o que eu acho bom, o que eu acho justo ou o que eu acho bonito, né? Isso tem que ser coisas que vêm de dentro, com base na minha mesologia, nos grupos que eu frequento, nas coisas que eu acredito, tá? Agora, se vem de fora o conceito de beleza, por exemplo, então já não é uma questão moral, já será uma questão jurídica. Se vem de fora a ideia de justiça, então, se ela me é imposta, né, a ideia de que eu tenho que agir de tal forma porque assim é justo, como que a gente vê isso? Nas triagens, por exemplo, feitas na enfermagem, né? Quando a gente chega doente num hospital e é atendido lá por um enfermeiro que faz uma triagem, ele está nos classificando de acordo com critérios objetivos, não é assim? Então, ele está fazendo uma análise jurídica da nossa situação, né? Para nos classificar num grau de risco que vai nos dar o tempo que a gente vai ser atendido. Então, veja, vem de fora, né? Então, tudo que vem de fora, a ideia de justiça que vem de fora é jurídica, não é moral, tá? Assim como a ideia do que é bom ou ruim, se ela também vem de fora, também será jurídica, tá? E aí, por que a gente precisa, então, fazer a coisa certa? Geralmente, os autores de administração, eles têm, principalmente os autores relacionados a recursos humanos, né? E aí é interessante a gente pensar no ser humano como recurso. Enfim, acho que a dignidade precisa passar por aí também, né? Vários autores colocam, então, essa necessidade de fazer a coisa certa como uma motivação interna, né? Porque se a gente só está cumprindo a lei, então Kant fala, né? Se vem de fora, então não é moral. Por quê? Eu estou fazendo a coisa certa só para cumprir a lei, não estou fazendo porque eu acho certo, né? Então, o que a gente acha certo? O que está na lei? Ou a gente faz uma análise mais crítica, né? Considerando os nossos valores, a nossa mesologia, os nossos grupos. Então, os administradores colocam isso de diversas formas. A gente tem, por exemplo, o Maslow, que fez lá aquela pirâmide de necessidades, né? E aqui eu trago o Chiavinato, que ele fala que a gente tem desejo de reconhecimento, desejo de realização, o desejo de adquirir status, né? O desejo de nos sentirmos afiliados e o desejo de ter poder. E, por outro lado, a gente tem medo de ser excluído, né? A gente tem medo do ostracismo, a gente tem medo das ameaças à nossa autoestima, à nossa autoconfiança, tá? E aí, gente, por que é importante a gente pensar? Porque nesse assunto? Porque a gente ainda está num nível evolutivo, a gente ainda está tentando entender o que é ético, o que não é, né? O que é justo, o que não é, o que é jurídico, o que não é.
Então, antes da gente dar um passo além para questões de cosmoética, é importante que isso esteja bem assentado, né? Por isso que eu me debruço sobre esse estudo, porque para mim ainda não é muito claro, ok? E aí, um ingrediente importante nessa história toda, então, é a intencionalidade, né? Então, eu faço o que eu faço. Então, vamos lá, eu falo eu falo da cosmoética, porque eu tenho um senso de pertencimento, eu acho que isso faz todo sentido para mim, ou eu falo de cosmoética de uma forma de fazer justiça, né? Não, isso foi anticosmoético, então vai ter uma reverberação. E aí começo a usar essa ideia do certo e do errado para impor o medo, né? Então, isso é o que geralmente se faz na religião, né? O pensamento religioso. Você precisa temer uma força maior, que se você não agir conforme o que essa força quer, né, que é traduzida para você mediante um intérprete, né, você vai ter, então, o castigo eterno, né, essa ideia de justiçamento. Então, a gente precisa ir além, né? A gente precisa ver o que de fato a gente faz sentido para a gente, a que grupo a gente de fato pertence, para a gente ter uma moralidade adequada a esse grupo, né? Daí a ideia do voluntariado, da troca, do diálogo, do fortalecimento do que a gente entende que seja a realidade, né? A ideia do estudo científico em busca de uma verdade, né? Uma verdade que seja real, se bem que tem gente que diz que verdade não tem qualificação, né? A verdade é. Que no direito a gente fala em verdade formal e verdade real. Enfim, a verdade é a verdade, né? Então, a ideia do estudo científico de autoconhecimento em busca da verdade, né? Para a gente não ficar submisso a crenças no sentido de coisas que a gente não experimenta, tá? Então, a intencionalidade, ela pode ser pelo pertencimento, é aquela crença subjetiva numa origem comum que une distintos indivíduos. Os indivíduos pensam em si mesmos como membros de uma coletividade, na qual símbolos expressam valores, medos e aspirações. Então, a ideia de que a gente faz parte de um maxi-mecanismo, né? Nós somos uma mini peça. E isso faz sentido para a gente. Alguém quer falar, gente? Sim, tem uma pergunta da Marilza no chat. Ah, tá. Fala aí. Ah, peraí, deixa eu ver. Qual a diferença entre o que foi exposto e o para-direito? Essa é a Já vou pergunta. falar. Só para Já vou você falar. ficar ciente, que eu sei que às vezes é difícil acompanhar tudo, né? E o justiçamento é aquele ato ou efeito de justiçar, né? O justiçamento era a prática de julgamento e eliminação de pessoas consideradas traidoras dos movimentos revolucionários, né? Então, é interessante, por exemplo, eu fiz um mestrado de bioética, né? E dentro da bioética a gente fala da integridade científica. E na integridade científica a gente analisa também, por exemplo, questões de plágio. Então, você quer falar de integridade científica para valorizar a ciência, valorizar a pesquisa, valorizar a originalidade, ou você quer falar de integridade científica para apontar o dedo e falar assim: ah, aqui faltou integridade. Isso aqui é plágio. Isso aqui, ó, esse pesquisador tem que ser banido da nossa comunidade, né? Então, gente, estou falando aqui da comunidade científica, né? Mas é claro que se aplica a qualquer comunidade, né? Não precisamos aqui fazer análises pontuais, mas a gente precisa pensar, né? Por que a gente está falando de cosmoética? Porque a gente imagina que realmente há uma cosmoética, isso faz sentido para a gente consegue aplicar isso, ou a gente está querendo apontar o dedo e falar: olha, isso aqui foi anticosmoético, vai ter contrafluxo, né? Então a gente começa numa mania, né? Num condicionamento de impor o medo. Isso é muito sério, né? Bom, a bioética, ela veio se popularizar no mundo, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, colocando aí 4 princípios para serem observados na prática biomédica. E é interessante porque são 4 princípios que a gente pode usar na nossa vida, não só na nossa atuação profissional, mas também na nossa
escolha de conduta, tá? Então, primeiro, autonomia. As pessoas têm direito de decidir sobre questões relacionadas à sua vida e devem ser tratadas com respeito pela sua capacidade de decisão. O professor Valdo coloca isso lá esses princípios lá no verbete para dever, porque para direito está exatamente relacionado com isso, né? O respeito pela escolha das consciências. Então, cada um está no seu momento evolutivo, a gente não impõe as crenças, né? A gente quer que as pessoas tenham suas próprias experiências, e pode ser que no momento evolutivo que a pessoa está, a experiência dela esteja em outro sentido, né? Então, a gente precisa aprender a respeitar as escolhas evolutivas de cada um, certo? E diante de uma escolha evolutiva que nos atinge, pensar, né? Por que isso está me atingindo? Por que eu quero impor ao outro que ele haja do jeito que eu acho certo? Porque aí começa a ser, deixa de ser um processo de assistência, começa a ser um processo de assédio. Quando você começa a insistir que o outro haja conforme você entende que é correto. Tá? A beneficência, o professor Valdo também coloca lá no verbete para dever. Responsabilidade em ter a maior convicção e informação técnica possíveis que assegurem o tratamento benéfico ao caso, ou seja, aquela ação que faz o bem. Então, um dos princípios que o professor Valdo coloca, né, como essenciais lá nos 700 experimentos é na dúvida, abstenha-se, que é um princípio de cosmoética, né? Então, se você não sabe se a sua ação vai ser melhor do que a sua omissão, talvez seja importante considerar a não ação, né? Se omitir, a omissão superavitária. Ok? A não maleficência, não causar o dano deliberado. A ação do profissional deve causar um menor prejuízo ou agravo, ou seja, aquela ação que não faz o mal. Então, pode ser que determinadas medidas, determinados impactos, terapias, né, sejam boas, mas pode ser que não se justifique, porque o mal que vai causar, que é o que a gente chama de estupro evolutivo, né, é maior do que o bem, né? Então, quando a gente precisa fazer sempre essa análise, né? Quando a minha ação vai ser boa e quando a minha omissão vai ser melhor ainda, tá? É a ideia da beneficência e da não maleficência que o professor Valdo, então, coloca como um rol do para-dever, né? E a ideia da justiça, a obrigação de tratar o indivíduo conforme o que é moralmente correto e adequado, de dar a cada um o que lhe é devido. E aí também é uma ideia subjetiva, é uma ideia que é interna e não colocada de fora para dentro. Por isso, do consenso global, ele é praticamente impossível e eu tenho minha dúvida se ele deve ser perseguido, porque o que a gente pode ter é uma normatividade mundial, né? A ideia lá de uma junção de um conselho gestor global que vai criar regras, como, por exemplo, a Declaração de Direitos Humanos. Mas a ideia de que essas questões são impostas, então a gente não está falando de um consenso moral, mas sim de um consenso jurídico, ok? Agora vamos falar do para-direito. Para-direito é a ciência aplicada aos estudos técnicos, paratécnicos, pesquisas e para-pesquisas teáticas do conjunto de normas, princípios e para-leis, das manifestações conscienciais ou pensionizações justas, íntegras e retas, conforme o fluxo cosmoético e sincrônico do cosmos, a partir do emprego correto da energia imanente na vivência e para-vivência da mega fraternidade. Então, primeira coisa, para-direito tem a ver com estudo técnico, pesquisa e para-pesquisa, teática, né? Então, quando a gente fala em para-direito, a gente está falando da nossa prática, mas não é qualquer prática, é uma prática alinhada a manifestações justas, íntegras e retas. Ou seja, a ideia de que a gente está tentando cada vez mais evoluir, ser uma pessoa melhor, né? É um comparativo não com o outro, mas com quem a gente foi ontem, né? Que cada vez mais a gente tenha uma manifestação mais justa, mais íntegra, mais reta, tá? Conforme o fluxo cosmoético e sincrônico
sincrônico do cosmos, ou seja, a gente precisa aguçar as nossas parapercepções. A gente precisa usar o nosso corpo energético, psicossomático e mental-somático, né? Para a gente conseguir perceber esse fluxo sincrônico do cosmos. A partir do emprego correto da energia imanente, ou seja, que a nossa energia consciencial não polua tanto a energia imanente, né? Ou que se polua porque a gente ainda não consegue ter esse nível de integração total, que pelo menos polua o mínimo possível, né? Na vivência e para a vivência da mega fraternidade, ou seja, o para-direito ele é vivencial, né? E ele é vivencial a partir da ideia de mega fraternidade, ou seja, de uma interassistência, de uma dignidade de todas as consciências e, inclusive, do que não é energia consciencial, né? Também da energia imanente. Bem complexo, né? A gente tenta destrinchar aqui esse conceito, mas ele, enfim, é projeto de uma vida, né? E o para-dever, a condição da consciência lúcida dos próprios compromissos, normas, princípios e para-leis justas, íntegras e retas, firmadas com o desenvolvimento autoconsciente da evolução pessoal, entrosada à evolução do grupo evolutivo. Então, veja, é uma questão interna, né? Que cada consciência precisa ficar lúcida quanto aos seus compromissos. Então, a sua moralidade interna, né? Que grupo eu pertenço? Que tarefa eu preciso fazer? Qual é o meu papel, né? Que mini peça sou eu nesse maxi-mecanismo? Então, tudo voltado para uma autopesquisa evolutiva, tá? Entrosada a evolução do grupo evolutivo, porque ninguém evolui sozinho, né? Então, a paradireitologia é a soma ou interação dos estudos do para-direito e do para-dever, né? A paradireitologia abrange, então, o para-direito e o para-dever. Ou seja, o modo de evoluir da consciência, de que forma eu estou evoluindo como consciência, aliado às minhas responsabilidades necessárias, tá? Então, pode ser que eu opte por não assumir as minhas responsabilidades. Então, o fluxo cósmico vai agir de forma a fazer eu entender isso. Como assim? Pode ser que em algum momento, né, precise acontecer um apartheid, né? A gente precise deixar coisas para trás, a gente precise ser tirado de um planeta, a gente precise conviver com outro planeta, com outra comunidade. Enfim, é possível que essas coisas aconteçam, mas aí não é uma questão de punição mais, né? É uma questão de fluxo cósmico. Porque eu escolho o meu modo de evoluir, mas se o meu modo de evoluir não observa esse fluxo cósmico, uma hora haverá alguma intervenção. Tudo bem? Em suma, nossa hipótese de pesquisa se resume ao seguinte: a noção do modo de evoluir da consciência, somado à noção dos compromissos evolutivos, fornecem os fundamentos às nossas condutas, em qualquer dimensão, em qualquer situação existencial, e nos permitem compreender a prática do Estado mundial, da parapoliticologia, da paradiplomaciologia e da holofilosofia, né? Então, como a gente lida com o diferente, como a gente lida com vários tipos, vários níveis evolutivos, como a gente lida com várias formas de pensar, sem querer impor a nossa. Tá? A cosmoética é o conjunto de normas universais, aplicadas ao estudo da ética, reflexão ou moral cósmica, multidimensional, transcendente à moral social intrafísica. Então, se eu consigo fazer uma análise, né, de quem sou eu nesse maxi-mecanismo, de qual é o meu momento evolutivo nessa caminhada, eu preciso atuar conforme, né? Respeitar a minha dignidade nesse cenário. Porque se eu ajo a quem, eu não estou respeitando a minha dignidade, não estou agindo com integridade, não estou dando o melhor de mim. Da mesma forma, se eu quero ir além, eu também estou
lidando um pouco com a frustração, né? Que é uma coisa é o que a gente quer, outra coisa é o que a gente consegue. Então, eu preciso entender que eu não estou lá. E aceitar isso para que eu possa trabalhar em cima disso, né? Trabalhar na minha evolução. Mas eu preciso ter essa noção de que o serenão não altera a energia imanente, não é assim? Mas eu altero. Então, eu preciso ver o que ele faz, onde eu estou e como eu chego lá. Isso é a integridade, é respeitar a minha dignidade nesse contexto todo. Acho que agora respondi a Marilza. Qual a diferença entre o que foi exposto para a direita? Então, para a direita significa mega fraternidade. Por quê? Se eu entendo quem eu sou nesse maximecanismo, se eu entendo a minha função nesse maximecanismo e compreendo, então, que está todo mundo num processo evolutivo, eu vou conseguir olhar para o outro com um olhar de fraternidade. Em que sentido? Eu sei que o outro também está num caminho evolutivo. Eu sei que o outro também tem direito de escolha. Eu sei que o outro talvez não tenha lucidez e nem queira ter. A autonomia dele, né? Então, eu respeito, né? É claro que até onde isso precise ser contido. Então, a ideia da prisão, a ideia de você tirar uma pessoa do convívio social, ela não é que ela seja absurda. Em alguns momentos ela é necessária. E isso, como também seria necessário em algum momento uma transmigração, né? Mas, dentro de uma possibilidade de convívio, eu devo respeitar, então, ao outro. E eu só consigo respeitar ao outro se eu me respeito, né? Se eu compreendo, se eu tenho lucidez e discernimento para me compreender nesse processo evolutivo. Ok? Então, o para-direito, ele é a fraternidade aplicada, a prática da mega-fraternidade. E por que mega-fraternidade? Porque aí a gente considera não só o igual, a gente considera o diferente também. Então, fazendo um paralelo disso com a descrenciologia e com a autoconstrução, eu fiz 2 verbetes, né, que eu falo bastante sobre essas questões, que é o Régua de Lesbos e o direito de paraconstructura. Exatamente porque, para mim, foi difícil, quando eu comecei a estudar o para-direito, compreender que eu devia, né? Eu não só podia, como eu devia, agir de acordo com os meus valores, ainda que isso contrariasse o grupo. Isso, para mim, foi um processo bastante difícil, tá? E rendeu não só 2 verbetes, como ainda está rendendo, eu ainda estou escrevendo um terceiro sobre essa questão também. E a minha dificuldade de dizer não, a minha dificuldade de colocar limite, isso tudo eu preciso encarar para conseguir atuar de forma cosmoética, para conseguir dar o melhor de mim, para conseguir agir conforme o meu nível evolutivo. Embora eu já compreenda muitas coisas, tenha acesso a muitas informações, se eu disser que eu aplico na prática, né, que a minha conduta é paradireitológica, eu estaria mentindo. Eu ainda estou num processo de autopesquisa e de organização pessoal, né, para conseguir ver se ainda nessa vida eu consigo chegar nesse nível, tá? Então, eu acho que essa maturidade ela é importante, que eu ainda considero que eu estou construindo, né? A maturidade de você ver quem você gostaria de ser e quem você é na realidade, tá? Então, se eu falar que eu atuo conforme tudo que eu sei, não atuo, não consigo, ainda não. Ainda me preocupo com a autoimagem, ainda tenho orgulho, ainda recebo crítica e me ressinto, ainda me ofendo, né? Então, isso tudo é um diagnóstico para que eu possa prosseguir, tá? Então, em termos de questionologia aqui, e aí a gente está com um bom tempo, a gente pode até discutir bastante, né? Você age motivado por sua moralidade, ou seja, a ideia de que você vai ser aprovado ou reprovado moralmente no seu grupo? Ou você age motivado pela legalidade? Isso é importante, né, gente? Porque se a gente cometer ilícito, a gente pode responder a processo, pagar multa, ser preso, enfim. Então,
a legalidade é importante nesse momento intrafísico que a gente vive, né? Você age de acordo com seu momento evolutivo, motivado pela interassistência? Ou seja, ter cosmoética ou agir conforme a cosmoética é você respeitar esse momento evolutivo. E se o teu momento evolutivo diz que você não deve crer em nada, que você deve ter sua própria experiência, então tenha. Senão você não está sendo cosmoético. Ok? Você aplica o que sabe em prol da assistência? Aí você está agindo conforme a paradireitologia, né? Porque a paradireitologia a gente viu, é a prática. É a aplicação da mega fraternidade. Você se orienta pelas diretrizes dos 3 poderes estatais? Ou seja, eu sigo o que fala o presidente, o que fala o Congresso, o que fala o Poder Judiciário? Também é importante, né? Porque eu preciso obedecer a normas, porque eu estou numa sociedade intrafísica. Agora, você se orienta pelas sincronicidades? Ou seja, você observa as paraleis, a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, que aí você consegue identificar, né? Quando você está agindo bem, naturalmente, isso é uma paralei, né? Se você está agindo conforme o fluxo do cosmos, você vai ter uma vida cada vez mais fluida, porque você está de acordo com o fluxo cósmico. Agora, se você está brigando com o fluxo cósmico, né, ainda como uma criança birrenta que quer e que não se conforma, que papai e mamãe não dão, né? Eu quero. Aí lá na frente tem o quê? Os contrafluxos, né? Os acidentes, as coisas que saem de forma inesperada. E aí você não entende, você acha que é o destino, né? Que é o cosmos conspirando contra você, como se você fosse uma pessoa assim tão importante que o mundo inteiro se mobilizasse para ser contra, né? É questão de ego aí fortíssima, né? De orgulho e autoimagem. Então, assim, às vezes a gente tem muita presunção, né? De achar que o outro agiu daquela forma para nos contrariar. Como se tudo fosse em volta do nosso umbigo. E aí a gente não observa que, na verdade, foi a gente que não saiu mais cedo, foi a gente que não tomou as precauções, foi a gente que não teve prudência, foi a gente que não teve diligência, foi a gente que não se qualificou corretamente para agir com perícia, né? Então, foi sim nossa culpa. Fomos negligentes, fomos imprudentes, fomos imperitos, né? Então, é isso. E daqui a gente já passa para divulgação. Agora eu quero ouvir vocês, porque a gente ainda tem aí uns 15 minutinhos para discutir. Alguém quer falar? Madalena? Oi. Fabrício? Oi, Fabrício. Não, eu fico pensando na questão da cosmoética. Se nós vamos fazer essa transposição moral nossa, intrafísica, para algo da cosmoética ou não. Dá para dizer que a cosmoética é algo pessoal também, ou a nossa percepção da cosmoética e agir conforme aquilo que a gente consegue compreender? Vai por esse sentido? Sim, eu acho que a gente pode falar da cosmoética como cosmoeticologia, né? Um estudo do que seria o mais lúcido, o mais justo, o mais íntegro, o mais reto. Mas eu acho que cada pessoa no seu nível evolutivo, cada consciência tem a sua cosmoética, né? A sua noção do... E a sua possibilidade, né? Até onde a gente alcança. Eu acho que sim. Essa questão de ter a sua cosmoética seria mais ou menos proporcional ao nível evolutivo da pessoa? Sim, sim. Porque às vezes a consciência vai estar ainda com pouca lucidez, né? Mas dentro da lucidez que ela tem, ela aplica mais, ou seja, ela vive mais paradireitologicamente, né? Do que às vezes uma consciência que sabe muito e aplica pouco. Então, não sei, acho que a gente pode fazer essa relação, né? O que você acha? Pois é interessante, porque é um dilema isso, né? A cosmoética, em tese, ela é maior que nós mesmos. Eu acho que tem um nível aí que a gente acessa dentro da nossa experiência, daquilo que a gente consegue.
E para mim isso tem uma relação também com aquela ideia de Verpon, né? E a gente vai alcançando uma verdade relativa de ponta que vai mudando a nossa forma de agir, de entender, de ser. O que vocês acham? Cosmoética é lucidez, lucidez principalmente sobre o outro, né? Você entende melhor o nível evolutivo do outro. E eu penso que se a pessoa não tem essa lucidez, ela pode ser ética, dentro dos princípios dela, dos valores dela. Aí ela respeita, mas sem lucidez, aquele limite do outro, entendeu? Então, por exemplo, o professor Valdo falava, e está escrito em Pensata, que cosmoética é o padrão de comportamento nas comunex evoluídas. Então, aqui, no intrafísico, o mais ético ainda não está arranhando a cosmoética, porque ele também está ele está agindo com a melhor das boas intenções e tal, mas dentro dos princípios e valores deles aqui. E eu penso que a gente tem todo um restringimento no intrafísico, vários limites, independentes da nossa vontade, para expressar realmente a cosmoética aqui no intrafísico. Mas, pelo menos, a gente já está entendendo que existe uma ética maior do que o melhor que você possa apresentar aqui, e você pode fazer o máximo possível pelo seu processo evolutivo, suas reciclagens, visando que após a dessoma você possa manifestar melhor essa cosmoética. Eu acho que no intrafísico já observei, pelo menos até o momento, eu penso assim, a gente muito ético, abrindo mão dos seus direitos, né? Porque uma das coisas da cosmoética é não reivindicar. Uma das ações da cosmoética, não reivindicar. Se você ainda reivindica alguma coisa, é porque você não está agindo com a cosmoética. Mas você já tem vislumbre do que possa ser uma cosmoética. Então, você pode até contrabalancear o que você vai reivindicar e o que não. Ter mais lucidez nas coisas que você vai abrir a mão e por que está abrindo a mão daquilo. E onde você até, às vezes, é necessário até a gente reter alguma coisa com a gente para um exemplarismo para o outro, para fazer alguma assistência até o outro, porque ele também não pode querer tudo, né? Mas isso tudo vai muito de acordo com a lucidez daquela consciência que está agindo ali. Pelo menos é isso que eu entendo. A professora Malu Balona fala, né, em alguma tertúlia, não peça justiça, peça clemência, né? O professor Valdo já falava isso, né? Professor Valdo... Você não peça justiça, por quê? A gente não tem lucidez do que fez no passado, né? A gente não tem essa lucidez. Eu estou reivindicando muito alguma coisa agora e o outro está querendo também. De repente, eu estou devendo aquilo, abrir mão de uma vez, entendeu? Da polêmica, da barganha que está querendo se fazer ali, né? Do litígio ali qualquer, abrir mão, deixa para lá. Mas você precisa ter lucidez sobre isso. Por que você está abrindo mão? Tem uma questão que é abrir mão para ter, vamos dizer assim, para mãos, né? Então, quando você abrir mão de algo, você está amparado, né? Você está se sentindo assim, não, isso é o melhor para todos. Abrir mão é o melhor, porque às vezes a gente vai abrir mão de algo que não pode abrir mão. É isso que eu estou falando. Mas tem horas que precisa, tem horas que... Tem horas que você pode abrir mão sabendo, você tem que ter lucidez dos seus atos. Uma pessoa que abre mão, por exemplo, da herança, da parte dela de herança, ela tem que ter lucidez sobre isso, ela não quer brigar com ninguém, está todo mundo lá se engalfinhando. Agora mesmo,
eu soube de um caso desse, que ela estava sendo execrada na família. Os pais morreram e os irmãos todos vieram em cima dela. Ela quer saber de uma coisa? Eu estou vivendo até hoje sem isso. E abriu mão. Olha, eu não quero nada. Abriu mão, assinou todos os documentos que deram para ela assinar. Ela passou a ser o anjo da família. Ela fez uma recomposição familiar. Ela disse, Marisa, eu sinto que eu recompus com o grupo quando eu abri mão da herança. Mas ela estava dentro dos princípios dela de querer fazer uma recomposição com aquele grupo. Entendeu? E quando apareceu essa oportunidade de que todo mundo... E eles não resolveram, já tem mais de um ano, eles em si ainda não resolveram a questão da herança, só que ela está fora da briga. A briga entre os outros irmãos continua. Quer dizer, o que eles querem é brigar, eles não querem nem a herança. Eles querem o medíocre. Isso acontece mesmo. Né? Eles não querem nem a herança. O que eles querem é brigar. O que eles gostam de brigar. Como ela não quer mais brigar, o que ela quer é a paz, é seguir o processo evolutivo dela, é fazer as reciclagens dela. Ela está tranquila. Foi visitar uma das irmãs mais acirradas, a mesa estava posta com um belo café, porque ela agora é maravilhosa. Entendeu? Isso é lucidez ao abrir mão de alguma coisa. Ela sabia por que ela estava abrindo mão. Né? E os outros continuam lá, ela se fez as pazes com todo mundo, ela falou assim, ela está pensando até em fazer verbete sobre isso. Eu sinto que eu estou quites com esse grupo. A gente recebe muita coisa assim lá no SAP, né, Márcia? Entendeu? Marcela. Então, a lucidez que eu falei, a gente precisa ter lucidez aqui, nesse momento, agora, sobre nossas ações, em relação às nossas escolhas, nossos princípios e valores, para poder ter lucidez na hora de interagir com o outro, com todas as pessoas de uma forma geral. E ceder não é para poder passar de bonzinho, né? Não é para passar de bonzinho, é ceder de forma serena, lúcida, né? Sabendo que é o melhor para aquele grupo, né? Tem que saber o que é melhor, e é isso que eu chamo de ter lucidez em cima dos seus atos. Saber avaliar as consequências, não basta fazer um ato, tem que saber as consequências desse ato, né? Até que ponto esse comprometimento vai fazer ou não. Eu, quando meus filhos eram pequenos, que comprava as caixas de bombom, eu dividia para todo mundo e me incluía e separava os meus. E eu não comia o bombom. Eu nunca fui muito de bombom, chocolate. E guardava. Aí um dia eu escuto uma conversa entre eles. Um dizia, eu não sei por que mamãe pega os bombons, porque ela nem gosta de bombom. Aí o outro falou assim, você ainda não percebeu que ela está querendo ensinar alguma coisa para a gente? Porque depois ela dá o bombom, vai dando um a um. Marcelo quer falar? Seria bom. Quero sim. Que me chamou a atenção aquele slide que você colocou, onde você coloca a questão da ética, da moral e do direito, né? Então, a gente está falando da questão da cosmoética. Então, aqui aparece, a ética é um modo de ser. Então, a cosmoética é um modo de ser da consciência evoluída, né? Ou seja, há uma maneira dela ser. Por isso que as CLs é que geram as parajurisprudências, os serenões vão gerando as parajurisprudências que a gente vai procurando compreender, plotar, baixar a nossa compreensão, vivenciar teaticamente para falar, isso faz parte do meu nível de cosmoética, né? E o para-direito, você colocou lá que é o dever. Então, o direito é o dever, né? Então, o para-direito vem muito atrelado com o para-dever. E esse para-dever vem dessa lucidez e dessa, vamos dizer, compreensão que estava falando. Então, eu vou abrir mão de um litígio, mas por quê? Qual é o nível de autodiscernimento que está por trás? Isso. Que faz com que eu abra mão disso de maneira cosmoética, por um jeito de ser. Um jeito de ser do meu momento evolutivo, do meu nível de compreensão, de autolucidez,
né? Então, isso tudo permeia essa discussão e talvez seria interessante fazer uma linha aqui, em paralelo, colocando isso, né? Então, tem lá o direito, a ética é o modo de ser, a cosmoética é o modo de ser da consciência evoluída. Então, o que seria a paramoral? São os vários diferentes costumes extrafísicos. A gente vai para uma dimensão extrafísica, você vai para uma determinada comunidade, tem os paracostumes. Né? Você vai numa comunidade religiosa, extrafisicamente, tem os paracostumes. Você vai numa comunidade de consciências mais evoluídas, tem os paracostumes, por exemplo. O não pensar negativamente, que se fala. Numa comunidade extrafísica evoluída, você não tem como pensar negativo. O ambiente já te impõe, te leva para aquilo. Será que isso é um paracostume? Ou seja, do modo de ser, vem então o paracostume e vem o para-dever. Então, achei interessante, de repente, colocar, talvez até para aprofundar e fazer essa correlação e já ir falando desses itens e fazendo a correlação para o direito, essa uma outra linha aqui embaixo que iria traçando esse paralelo. Né? Queria contribuir com isso. Muito bom, Marcelo. Bacana. Então, pessoal, lá na Jurisconde a gente tem esse serviço, né, que é o SAP, que geralmente as pessoas chegam nele exatamente por alguma questão jurídica que elas não estão sabendo lidar, né? Então, geralmente é divórcio, é inventário, é briga de trabalho, né, Márcia? Aí a Márcia pode falar um pouquinho sobre. Mas geralmente é um conflito que é jurídico, mas que a gente começa a ampliar e ver que tem toda uma interprisão, uma questão grupocármica, né? Que a gente pode considerar. Foi bem pontuado, porque tem total relação com essa temática, né, da gente tomar essa decisão, se vai abrir mão de um direito ou não, sem arrependimento, porque às vezes as pessoas abrem mão dos direitos e ficam naquela lamúria, né, mas eu tinha o direito tal, mas não sei o quê. Então, se você realmente vai abrir mão, é porque é para abrir, né? Você sabe, você está consciente, você está lúcido, isso é muito sério. E nós temos um trabalho já bem desenvolvido nesse sentido, sendo realizado dentro da EC. Muito bom. Bacana. Bom, quero aqui falar da presença da Ana Gene, Paulo. Eu não sei se vocês são voluntários, mas seria bom saber se vocês compreenderam o que foi tratado, né? Porque às vezes a gente fala aqui de uma forma mais técnica. Tem o Marcelo, que não é o Silva, não sei se é o Marcelo Silva duplicado, projetado, bilocado. A Isabel Cristina coloca no chat aqui, entendi, acho que caiu alguma ficha lá, mas ela não conseguiu esclarecer. A Vanderlei, Ina Pereira Moraes, Fabrício Silene Barbosa, também não sei se é voluntária, Carlos Moreno, muito obrigada pela presença, Carla. E Alexandre Garcia, também não conheço, não lembro de conhecer. Mas eu queria saber se vocês são voluntários e se está tudo certo. Então tá. Então vamos passar aqui para a nossa programação, como eu falei. Então, a gente faz um programa na rádio, né, na RCI, que no momento está suspenso por conta aí da pandemia, mas que tem as edições disponíveis todas no YouTube. As webconferências a gente começou a fazer mais, então, em razão desse isolamento forçado. Obrigada, Ana. E aí a gente vai ter, então, dia 18, o Estado Mundial Cosmoético, que vai ser pelo Renato Coral, né, lá de Brasília. Silene, a gente costuma gravar, a gente está gravando, tá? E depois a gente posta lá no YouTube da Paradireitologia. Então, você encontra outras palestras lá e em breve você vai encontrar essa aqui também. Então, dia 18 de abril, tema Estado Mundial Cosmoético, com o professor Renato Sampaio. O que é Estado Mundial Cosmoético, a teoria da reurbanização extrafísica, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está passando nesse momento, né? A importância da mini peça no maximecanismo, que foi também o que eu falei por aqui, né? A gente tem o aniversário do dia 25 de abril, em homenagem a isso a gente vai fazer um círculo mental somático, não sei se a data já está definida, né? Mas geralmente a gente faz ou no sábado anterior ou no sábado depois, tá? Então fiquem de olho aí na programação. E a oficina de condutas paradireitológicas, dia 28 de abril e dia 30 de abril, com o tema autoabsolutismo. O círculo ainda está a confirmar, né? Tudo bem.
Então, gente, a gente sempre anuncia tudo assim mais atualizado pela página do Facebook, tá? E a gente também tem uma página da Paradireitologia, www.jurisponte.org, que vocês podem acompanhar. A Conscienciologia está aí com o curso para a identidade intermissiva, né, da professora Mabel Teles. Agora a gente está numa agenda integrada online, né? E obrigada a você, Marcelo. A gente está aí numa agenda integrada online, então, porque não estamos podendo nos encontrar, né? Então é isso, dia 5 de abril, amanhã, 2h30 às 5h30 também pelo Zoom. Deixa eu ver aqui o chat, tá piscando. Obrigada, gente. Então, à disposição, tá? O meu contato aqui, mmadalena@gmail.com. Querem aí trocar uma ideia, falar sobre essas interações, sejam muito bem-vindos e agradeço a participação de todos. Até a próxima, até dia 18. Parabéns, Madalena. Obrigada, gente. Parabéns, Madalena, muito bom. Legal, Madalena. Parabéns. Obrigado.